Nós tivemos hoje a divulgação de um levantamento não muito positivo do IBGE, que foi referente à atividade do setor de serviços no mês de janeiro e todas as comparações negativas. Sobre dezembro, queda de 1,9% no movimento, janeiro contra janeiro do ano passado de 1,3%, em 12 meses uma queda acumulada de 2,7% e ele está muito próximo do pior momento que foi registrado em termos de atividade, apenas 1,1 ponto percentual acima, né? Tá certo que vem sendo registrada uma diminuição desse movimento de queda, vem perdendo força, mas ainda com dificuldade para retomar para valer, né? Exatamente, eu acho que o único olhar positivo é esse que você comentou. No acumulado em 12 meses você consegue ter variações negativas cada vez menor. Quer dizer, a gente está se aproximando aí de um patamar, mesmo ainda com uma queda pequena, a gente está falando de quase 13% menor esse volume de serviço em janeiro de 2018 em relação a 2014, ou seja, ainda tem muito espaço ainda para a gente ter algum tipo de recuperação. Surpreende negativamente, porque a gente já esperava uma recuperação desse segmento no final do ano passado, já início desse ano, porque as outras atividades, Denise, já começaram a mostrar um cenário um pouco melhor, ou seja, as vendas do varejo num ciclo de expansão, a atividade industrial também está em expansão, ou seja, ainda mais com todas as atividades no positivo, então a gente já esperava um crescimento aí do setor de serviços, tendo tanto essa relação com o consumidor, seja serviços prestados às famílias, e também em relação empresa-empresa, no serviço de telecomunicações e tecnologia, por exemplo. E o setor de serviços atrapalha muito a retomada do mercado de trabalho, porque ele representa uma fatia enorme da geração de emprego, né? Exatamente, eu acho que esse é o ponto principal, geração de emprego. É o setor que representa aí mais de 60% do PIB, ele tem uma importância muito grande nessa geração de emprego. Obviamente, na hora que a gente olha pelos dados do CAGED, tem uma melhora sim. Alguns serviços, por exemplo, de saúde, educação, vem mostrando um superávit positivo na geração de emprego, ou seja, mais admitidos do que demitidos, mas em termos gerais ainda está muito fraco do que a gente precisa. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que olhar pelo menos nessa tendência aí de acumular 12 meses, que vem mostrando uma queda cada vez menor. Um cenário ainda muito ruim para o setor de serviço. É óbvio que a gente tem que entender que é um setor muito amplo, vai ter atividades desde hotéis, desde correios, passando por telecomunicações, setor de turismo, ou seja, é muito amplo, não tem como definir especificamente alguma recuperação de um outro segmento. O que a gente está olhando é um cenário ainda muito ruim para o setor de serviço, vai melhorar à medida que haja um ganho nessa massa de rendimentos, ou seja, com uma retomada do emprego, na geração de renda, as famílias consigam aumentar o seu consumo, ainda mais com esses bens que nós chamamos de supérfluos, né, que não são necessários, ou seja, viagens, hotéis, alguma coisa de comunicação, ou seja, algo que não estava no radar nesses últimos tempos por conta da crise. As pessoas vão segurando determinadas despesas até que haja um reequilíbrio financeiro, tem a questão do desemprego, que acaba afetando. Agora, Guilherme, eu queria uma avaliação sua em relação ao dado que foi divulgado pela FEComércio, mesmo específico para a cidade de São Paulo, mas o setor exatamente de serviços se registrou em janeiro, na capital, o maior faturamento desde 2010. Uhum. Essa pesquisa, ela vai de acordo com os dados da arrecadação de ISS. Então, é o que de fato aconteceu na cidade de São Paulo e teve um crescimento em janeiro desse ano em relação a janeiro do ano passado de quase 8%. Ele já acumula também nessa faixa ao longo dos últimos 12 meses, o que mostra que na cidade de São Paulo o setor vem mostrando uma melhora. E aí a maioria das atividades está no positivo. Setor de saúde, serviços bancários, serviços de educação, de construção civil, ou seja, alguns setores já mostram uma certa recuperação. Na cidade de São Paulo, evidentemente, Denise, alguns com a base de comparação muito fraca, o que evidencia uma variação aí mais acelerada. Mas, de qualquer forma, o cenário em torno do Brasil ainda é muito delicado. Pelo menos São Paulo, como representa aí o estado de São Paulo, 1/3 do Brasil, e a cidade de São Paulo, mais ou menos 11, 12% do PIB nacional, pelo menos pode ser um termômetro de um início de uma recuperação do setor de serviço no Brasil. A recuperação da economia como um todo não é igual em todas as regiões do país, algumas têm determinados segmentos que são mais fortes, e é isso que a gente percebe no setor de serviços, né?
Exatamente. Foi o último setor a entrar na crise. Primeiro veio a indústria, depois o comércio e logo na sequência veio os serviços. E agora está sendo dessa mesma forma. O setor da indústria começou a se recuperar em 2016, principalmente pelas exportações. O comércio se recuperou no final do ano passado. E agora a gente tende a ver aí o setor de serviços talvez mais para o segundo semestre com uma certa recuperação. Eu acho que o setor de serviços está bem ligado à questão da renda. Então, à medida que as famílias consigam ampliar sua renda, saindo dos bens essenciais e começando a comprar mais os bens supérfluos, aquela cesta que eles conseguiam comprar no passado, no período pré-crise, ou seja, mais atividades culturais, atividades de diversão pessoal, e isso vai fazer com que o setor de serviço tenha uma leve de recuperação, mas a gente não espera nada tão importante para esse ano. Eu acho que para o próximo ano, uma recuperação mais consolidada do setor.